Irã se vingará. O ataque americano que ceifou Qassem Soleimani. 29 de dezembro de 2019, o Pentágono confirmou um ataque aéreo maciço contra as bases do Kataib Hezbollah, uma milícia xiita na Síria e no Iraque, em retaliação à morte de um empreiteiro civil americano em Kirkuk, durante um ataque com foguetes numa base militar iraquiana. Quando o assunto é Oriente Médio, o termo empreiteiro é tido como ambíguo, já que não se pode afirmar se era uma autoridade secreta americana ou realmente um civil a serviço do país ou da empresa. Não demorou muito para que as tensões se elevassem ainda mais. Na véspera da virada do ano, no dia 31 de dezembro, o complexo da Embaixada dos Estados Unidos em Bagdá, no Iraque, foi atacado por milicianos xiitas iraquianos, que Donald Trump revelou ter ligação com o Irã, que negou participação no ataque até o momento. Ao que parece, o ataque na embaixada foi uma resposta aos ataques aéreos americanos contra o grupo terrorista Hezbollah. Na ocasião do ataque, nenhum funcionário diplomático dentro da embaixada ficou ferido, embora as estruturas e a área de recepção do complexo tenham sido danificadas. Uma tropa especial dos fuzileiros navais localizada no Kuwait foi deslocada no mesmo dia até o Iraque, com um C-130 Super Hercules em apoio aos militares americanos. Por conta da movimentação intensa e rápida, os Estados Unidos conseguiram recuperar o controle em 1º de janeiro, e o ataque alimentou ainda mais as tensões entre os Estados Unidos e o Irã, o principal defensor das milícias. Porém, parecia que os americanos já estavam cientes de atividades criminosas futuras, sem precedentes em solo iraquiano, nessa quinta-feira, 2 de janeiro, é muito provável que já estavam acompanhando o movimento de um dos líderes mais importantes da Força Quds do Irã, em solo iraquiano. Logo, ainda na tarde dessa quinta-feira, o secretário de Defesa americano, Mark Esper, havia afirmado que suas forças armadas atacarão preventivamente as forças apoiadas pelo Irã no Iraque e na Síria, se houver indicações de que os grupos paramilitares estariam planejando mais ataques contra bases e pessoal norte-americanos na região. A forte advertência ocorreu menos de uma semana depois que o Kataib Hezbollah matou o suposto civil americano. Após advertências e diversas ações na região e com o Irã negando participação nos ataques, não demorou muito para que, definitivamente, as tensões estourassem a tampa frágil do Oriente Médio. O grave desfecho ocorreu na noite dessa quinta-feira, quando o presidente americano ordenou um ataque aéreo nas proximidades do aeroporto internacional de Bagdá, que aniquilou o general mais poderoso do Irã, Qassem Soleimani, em uma escalada dramática de uma luta já sangrenta entre Washington e Teherã, por influência em toda a região. O general Soleimani, que dirigia operações militares iranianas no Iraque e na Síria, foi atingido pelo ataque de drones americanos, no momento em que estava sendo deslocado por aliados locais das unidades de mobilização popular, que também sofreu baixa, já que o líder da mobilização popular, Abu Mahdi Mohandes, também foi morto no ataque. No início das notícias, o mundo ficou espantado e em dúvida se realmente ocorreu o ataque que matou o líder militar do Irã, e havia incerteza de quem seria o autor da ação. Poucos minutos após o desfecho, a TV estatal iraniana e dezenas de outras autoridades do Irã confirmaram a morte do general e afirmaram que o ataque foi de origem norte-americana. Cerca de uma hora após ceifar o líder militar iraniano, Trump tuitou uma bandeira dos Estados Unidos sem comentar. Mais tarde, a Casa Branca divulgou uma declaração dizendo que o ataque foi uma ação defensiva decisiva, realizada sob a direção do presidente. Logo após o bem-sucedido ataque aéreo, o Pentágono se manifestou e confirmou que Soleimani estava desenvolvendo ativamente planos para atacar diplomatas e militares americanos no Iraque e em toda a região, e este ataque teve como objetivo impedir futuros planos de ataques iranianos. Não por menos, o presidente iraniano, Hassan Rouhani, acredita que o martírio de Soleimani tornará o Irã mais decisivo para resistir ao expansionismo americano e defender os valores islâmicos. Sem dúvida, o Irã e outros países que buscam a liberdade na região se vingarão, e ordenou 3 dias de luto.
Na análise do canal Área Militar, as consequências dos ataques anteriores que atingiram o Iraque e cidadãos americanos não tiveram nenhum efeito nas principais mídias ou até mesmo na economia global, mas foi só os americanos retaliarem, o que dizem ser ações plausíveis, que os noticiários expandem suas mais grosseiras palavras contra o valor do petróleo na região e contra o presidente Donald Trump. As consequências no momento são visíveis, aos olhos e aos bolsos são os preços do petróleo, que subiram mais de $2 por barril depois do ataque. O preço do petróleo Brent subiu mais de 4% para mais de $69, cerca de 53 libras por barril, já que os traders responderam às notícias do ataque nas primeiras horas da manhã, aumentando as perspectivas de uma crise crescente no Oriente Médio, que poderia atrapalhar a economia mundial. De fato, se há provas concretas que o Irã esteve por trás, é necessário lotar a mesa com informações para não deixar vistas grossas, surpresas ou dúvidas. Em contraponto, os americanos sofreram uma baixa que não foi retaliada à altura no ano passado, quando um drone da Força Aérea Americana, Al-Saf, foi abatido pelo sistema aéreo iraniano, que fizeram do dispositivo americano um troféu a ser exibido como vitrine ao mundo. Em resposta, Trump desistiu de aniquilar instalações vitais do Irã, principalmente pensando nas consequências que teriam para os cidadãos americanos na região e na economia. Aguardamos com otimismo que essa escalada se mantenha somente em linhas econômicas, sanções e diplomáticas, e que não atinja uma escalada de conflito sem precedente que tornaria a região do Oriente Médio um inferno nunca antes visto na história da humanidade. شوفها هاي العجلة الثانية. هذا البشر محترق لا حول الله يا ربي. هاي الجثة استغفر الله رب.